Começa agora o programa Tempos de Refrigério, com o apóstolo Alberto Pires. Em verdades sobre o propósito de sua vida. Em João capítulo 8, versículos 12 a 15, foi o texto que nós lemos ontem na mensagem do nosso culto. Nós temos esse episódio na vida de Jesus que acredito ser muito significativo para nós. E aqui o Senhor, na verdade, compartilha conosco alguns princípios muito importantes relacionados ao propósito da nossa vida. Amém? E isso passa com certeza pela nossa identidade. João capítulo 8, versículos 12 a 15, a palavra do Senhor declara assim: De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Então lhe objetaram os fariseus: Tu dás testemunho de ti mesmo, logo o teu testemunho não é verdadeiro. Ok? Nesse momento você vai perceber que os fariseus aqui estavam chamando Jesus de mentiroso e que na verdade ele não era quem dizia que ele era, porque ele falava por si mesmo. Diante disso, no versículo 14, Jesus responde e disse-lhes: Posto que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro. Agora veja por que ele diz isso. Porque sei de onde vim e para onde vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne, ou seja, uma perspectiva humana, conforme a vista humana. Mas eu a ninguém julgo. Se eu julgo, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, porém eu e aquele que me enviou. Eu e aquele que me enviou. Nesse momento, Jesus está dizendo que a sua declaração, o seu testemunho é verdadeiro, porque na verdade o que ele está falando está respaldado por aquele que o enviou. E nesse caso todos nós sabemos que é o Pai. E eu fiquei muito impactado com essa palavra, quando Jesus está tão convicto, da sua identidade, mesmo diante das suspeitas, mesmo diante da incredulidade das multidões, dos fariseus. Jesus estava aqui cheio de um senso de propósito, sabia quem ele era e sabia qual era o seu propósito, justamente porque ele sabia a sua origem e sabia o seu destino. Por isso sua identidade estava muito bem firmada. Por isso ele diz: eu sou. E quando ele revela que ele é a luz do mundo, veja, eu sou, se trata da identidade. Luz do mundo revela o seu propósito. Eu vim para ser a luz do mundo. E tudo isso Jesus está expressando aqui porque ele está apoiado na sua fonte. Ele está apoiado na sua origem. Como ele mesmo disse aos fariseus: eu sei de onde vim e sei para onde vou. Quando você de fato identifica qual é a sua verdadeira origem, então você também pode entender qual é o seu verdadeiro destino, ou seja, qual é o seu propósito, e isso é onde você deve estabelecer de fato a sua identidade. Podemos aprender com Jesus aqui. Ele estava apoiado na sua origem, na sua fonte. Então o princípio que Jesus usa aqui, que se torna conhecido por nós, é justamente o princípio da origem, o princípio da identidade e o princípio do destino. Amém? No meio de um mundo em confusão, onde tantas vozes se contradizem, há muitas vozes, e essas vozes muitas vezes promovem confusões. Você vê aí Jesus revelando esse princípio da origem, princípio da identidade e o princípio do destino. Por isso nós precisamos ser exatamente cuidadosos, porque a voz que nós acatamos é a voz que se tornará nossa. Então, a voz que você abraça, a voz que você recepciona na sua vida, por fim será a sua voz. Então, o Senhor está dizendo: o meu testemunho é verdadeiro, porque não falo só por mim mesmo. Eu falo por mim, mas eu falo também por meio daquele que me enviou. Amém? Então, o exemplo de Jesus aqui, ele não cede à pressão das multidões, das outras vozes,
mesmo que as pessoas ao seu redor não o aceitavam, né? Não aceitavam quem ele era, isso não o afetou, isso não o abalou, porque ele estava firmado na sua identidade, porque conhecia qual era a sua origem. Sabe, é aí onde muitas vezes nós, seres humanos, vacilamos. Porque às vezes as pessoas questionam, às vezes as pessoas colocam em xeque a nossa identidade, a nossa reputação, sabe? E nesse momento, às vezes, talvez nós deixamos que essas vozes entrem no nosso coração e começamos a desacreditar no nosso verdadeiro potencial, na nossa verdadeira identidade, permitindo que as pessoas e a opinião das pessoas acabem falando mais forte sobre nossas vidas, e aí achamos que talvez essas pessoas estejam certas e que nós é que estamos equivocados. Eu sei quem eu sou porque eu sei de onde vim. É isso basicamente que Jesus está falando, e eu sei para onde eu vou, né? Então, em outras palavras, na verdade, Jesus aqui, ele está baseando a estrutura da sua vida no conhecimento da sua origem, nesse princípio tão importante como a palavra de Deus declara, que nós somos de Deus, nós somos feitos por Ele e por isso somos ovelhas do seu pasto. Ontem eu compartilhava na igreja, no nosso culto, como nós de fato fomos feitos por Deus, como nós somos criados por Deus, que essa é a nossa Gênesis, essa é de fato a nossa origem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Jesus sabia de quem ele via, Jesus sabia que ele vinha do Pai e que ele era enviado do Pai, portanto ele recebeu o testemunho do Pai. Eu acho tão tremendo porque em Lucas, no capítulo 3, quando Jesus acaba de ser batizado, a palavra de Deus fala que ele vive ali uma experiência incrível, porque há uma voz dos céus que declara: este é o meu filho amado, este é o meu filho amado. Veja, Jesus está recebendo esse testemunho do Pai, e a voz do Pai se faz ser ouvida nesse momento, dizendo: este é o meu filho, em quem a minha alma se alegra, em quem a minha alma se compraz. Imediatamente após esse episódio, essa experiência, essa declaração pública sobre Jesus, né, por meio da voz do Pai, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto, diz a palavra de Deus, para ser tentado pelo diabo. E por 3 vezes Jesus é confrontado, por 3 vezes Jesus é atacado pelo diabo, e 2/3, né, desse ataque do diabo contra Jesus se direciona ao veja a sua identidade, né? Se você é o filho de Deus, né? Se você sendo filho de Deus, os anjos vão cuidar de você, não é isso que diz a palavra? Então, na verdade, você percebe aí que existem algumas vozes nessa vida, algumas vozes nesse mundo que querem trazer um testemunho sobre quem nós somos, que querem, na verdade, sabe, confundir a nossa verdadeira identidade. Então, o diabo imediatamente ataca a identidade de Jesus, e não é de se estranhar que, de fato, o diabo vai fazer de tudo que estiver ao seu alcance para tentar confundir quem você é, para tentar colocar em xeque a sua identidade, sabe? Para que, uma vez que você não reconheça a sua verdadeira identidade no Senhor, certamente você também não pode reconhecer o seu verdadeiro valor, e com isso você não consegue cumprir plenamente o destino que Deus tem para a sua vida, ou seja, o propósito que Ele estabeleceu para a tua existência. Quando nós conhecemos de fato a nossa origem, e sabemos que a nossa origem está no Senhor, precisamos tomar cuidado com as outras vozes que tentam nos confundir. Existem 4 vozes basicamente na vida, no mundo, que dão testemunho ao nosso respeito. Sabe, eu vou falar aqui não nessa ordem necessariamente, a ordem aqui não quer dizer, né, qual é a primeira ou a segunda voz que fala, mas essas vozes estão todo o tempo tentando trazer um testemunho sobre nossas vidas aqui neste mundo. E uma das vozes que tenta trazer esse testemunho é a voz de Satanás, é a voz do diabo. Veja, ele não poupou o próprio Filho de Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele não vai também poupar, porque a palavra de Deus revela que o diabo é opositor de Deus, e se ele é opositor de Deus, ele vai se opor também a todos aqueles que foram feitos à imagem e semelhança de Deus.
Então, a palavra de Deus nos revela que Satanás é o acusador dos irmãos. Então, a voz de Satanás, na verdade, traz um testemunho acusatório sobre nossas vidas, sobre quem nós somos. Nós já aprendemos que um acusador é alguém que está à busca, sabe, de falhas, de erros, de imperfeições, vive em função de identificar as imperfeições e, uma vez identificadas, publicá-las, anunciá-las. Essa é a voz de Satanás, uma voz condenatória, uma voz acusatória. E nós não podemos permitir, assim como Jesus não permitiu que a voz do diabo falasse na vida dele, porque ele estava firmado na voz de Deus. E aí é onde você vai encontrar o verdadeiro testemunho da sua vida, o verdadeiro testemunho, sabe, da sua identidade, do seu valor, do seu potencial. Ontem eu falava na igreja, no nosso culto, que esse assunto de potencial é algo tão profundo, que se Deus não revelar, homem nenhum pode chegar a conhecer. É um assunto tão profundo para Deus que Ele é que revela. A palavra de Deus fala que aquilo que olhos não viram, que ouvidos não ouviram e que nem subiu ao coração do homem, é que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? E o Espírito Santo é que revela, o Espírito Santo é que comunica. Então, quando Jesus ouve a voz do Pai dizendo: este é o meu Filho amado, aí está o seu verdadeiro testemunho. É aí onde ele se apoia, é onde ele firma a sua identidade. E nesta manhã de segunda-feira, ao começar esta semana, eu quero convidar você a abrir a sua vida, abrir o seu coração, abrir o seu espírito para o testemunho da voz de Deus a teu respeito. Aí está a tua verdadeira identidade, aí está o teu verdadeiro valor. E só de fato Deus é que sabe qual é a verdadeira riqueza que Ele tem entesourado na sua vida, que Ele tem investido em você. Por isso precisamos acessar a mente do Espírito para podermos compreender qual é a nossa verdadeira identidade, qual é o nosso verdadeiro valor, portanto, o nosso verdadeiro potencial. Então, quando o Senhor está dizendo que Ele é a luz do mundo e os fariseus começam a questioná-lo, dizendo: o que você fala é mentira, Jesus não vacila nesse momento, Ele não oscila, porque Ele não depende da opinião humana. Jesus não depende da opinião humana. Essa é a segunda voz que tenta trazer testemunho sobre nossa vida nessa terra. É a opinião das pessoas, é a voz do homem. E a voz do homem, ela é baseada numa perspectiva tão somente humana, sabe? Baseado por vista, como Jesus está falando, vocês quando julgam, vocês julgam pela carne. Jesus está dizendo, pela visão natural, vocês não têm revelação da minha origem e de qual é o meu destino. Eu sei de onde vim e sei para onde vou, porque Ele recebeu essa revelação do Pai. As opiniões humanas se baseiam em conceitos humanos, em perspectivas humanas, de acordo com a aparência, e a opinião muda. Quantas vezes eu e você já mudamos de opinião a respeito de algum tema, de algum assunto, de alguma coisa e até mesmo de uma pessoa? Não é verdade? Porque a opinião é isso, ela é baseada numa impressão que chega a nós por meio dos nossos instintos naturais, por nossa visão natural, e nós não somos capazes de ver as coisas como de fato elas são, se Deus não nos revelar. Amém? O verdadeiro valor de uma pessoa está na sua imagem e na sua semelhança, porque Ele traz a imagem de Deus. Então, não é na característica externa, no aspecto externo de uma pessoa, nas características físicas ou biológicas, mas é na essência da pessoa. E por isso nós, para compreendermos o potencial de uma pessoa, precisamos acessar a mente do Espírito, precisamos, em outras palavras, receber a revelação do Espírito Santo. Por isso nós não podemos, nos apegar às opiniões humanas. Não permita que a sua identidade e nem o seu destino seja definido pela opinião das pessoas. Você sabe que você muitas vezes já foi tema, de algumas conversas, de algumas opiniões. Há pessoas que têm boas opiniões a nosso respeito. Há outros que passam a ter uma má opinião ao nosso respeito, há aquelas que procuram um equilíbrio, mas a verdade é que a opinião humana é inconstante.
A terceira voz que traz testemunho para nossas vidas é a nossa própria voz, a voz do nosso eu. Agora, quando a nossa voz está desconectada da voz de Deus, essa é uma voz que oscila muito. Essa é uma voz que depende muito das circunstâncias, do momento, porque também é muito reativa. Então, nós não podemos dar ouvidos nem à voz do diabo, nem à voz das pessoas, e nem mesmo na nossa voz, se ela não estiver alinhada com a voz de Deus, se ela não estiver alinhada com a palavra de Deus. A maioria dos nossos problemas surge porque nós ouvimos as vozes erradas. Infelizmente, nós prestamos atenção muitas vezes em vozes erradas, em vozes equivocadas, e isso traz confusão às nossas vidas, isso traz problema. Você sabe, o casal Eva e Adão, lá no jardim do Éden, tiveram, problemas porque deram ouvidos à voz errada, prestaram atenção à voz errada. Quando eles se fecharam para a voz de Deus, foi aí que começou a sua queda, foi aí que começou os seus problemas. E a maioria dos nossos problemas surgem nas nossas vidas porque estamos dando atenção às vozes erradas. Por isso Jesus está dizendo aqui nessa passagem, para mim e para você, que nós não devemos ficar pendentes da opinião humana. Nós temos que receber a revelação de Deus sobre a nossa verdadeira identidade. E a nossa verdadeira identidade está linkada à nossa origem e ao nosso destino. Sabemos de quem nós viemos e sabemos para onde nós estamos indo. Sabemos que fomos feitos por Ele. Ele é o Senhor, Ele é o nosso Deus, que o Senhor é Deus e que todos nós somos feitos por Ele, portanto somos ovelhas do seu pasto. Logo, se a nossa origem está em Deus, portanto o nosso destino está em Deus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa fonte, Ele é a nossa origem, mas Ele também é o nosso destino. Todas as coisas irão convergir para Jesus no final. Então é muito importante nós trazermos essa revelação. Quando as pessoas começam a criticar Jesus, começam a acusar, a duvidar do seu testemunho, Jesus está dizendo: vocês não sabem de onde eu vim e nem para onde eu vou. Eu sei de onde eu vim e sei para onde eu vou, por isso eu sei quem eu sou. Eu sou a luz do mundo. Amém? Você sabe verdadeiramente qual é a sua identidade quando você identifica a sua verdadeira fonte. Por isso o ser humano jamais poderá cumprir plenamente o propósito da sua vida desconectado da sua origem, desconectado da sua fonte. O nosso problema é justamente porque nós nos afastamos da nossa fonte. Nós nos afastamos da nossa origem, porém agora, em Cristo Jesus, nos foi dado acesso para nos conectarmos novamente à nossa fonte, que é Deus. E nele, então, encontramos a nossa verdadeira identidade, porque sabemos de onde viemos e sabemos para onde estamos indo. Amém? Então o Senhor disse: vou fazer o homem conforme a minha imagem. Vou fazer o homem, essa é a origem, conforme a minha imagem e a minha semelhança. Essa é a nossa identidade, para que Ele tenha domínio. Esse é o nosso destino, esse é o nosso propósito de vida. Amém? Só no Senhor é que nós podemos de fato encontrar a nossa verdadeira identidade. Logo, portanto, o nosso verdadeiro valor, o nosso verdadeiro potencial. Amém? Quero que você receba essa palavra no seu coração. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Foi Deus que falou, sabe? Não foi o homem, não foi teu pai, não foi teu avô, não foi teu bisavô. Se fosse o homem, nós poderíamos duvidar, mas não, foi Deus que falou. E nós podemos confiar, porque quando Deus fala, Ele fala a verdade e Ele é muito sério naquilo que Ele está falando. A Bíblia fala que eu e você fomos feitos pela palavra de Deus. A palavra de Deus nos formou. Portanto, nós precisamos nos voltar para a palavra que revela a nossa verdadeira fonte, a nossa verdadeira origem. E nessa manhã eu quero declarar: sua vida pertence a Deus. Você foi feito por Deus. Você não se formou sozinho. Você não foi criado por obra do acaso. Você não é um acidente nessa vida. Você não está aqui simplesmente, por estar. Mas você foi feito por Deus debaixo de um propósito
propósito. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida e Ele o ama tanto que Ele enviou Jesus para que esse propósito, esse valor, a sua verdadeira identidade fosse resgatado na sua vida. Disse Deus: façamos o homem. É daí que vem a minha origem, é daí que vem a sua origem. Por isso nós precisamos estar conectados à voz de Deus. Por isso nós precisamos estar alinhados à palavra do Senhor e não permitirmos que as opiniões humanas, nem mesmo a voz do nosso eu, quando não está alinhada com a voz de Deus, e muito menos a voz do nosso acusador, venha definir quem verdadeiramente nós somos e qual é de fato o nosso verdadeiro potencial. É somente Deus que pode fazer isso. A Bíblia fala que o homem natural não pode compreender as coisas de Deus, aquilo que olhos não viram, ouvidos não ouviram, as coisas tremendas, riquezas imprescrutáveis, preparadas por Deus para aqueles que o amam, não podem ser identificadas, não podem ser reconhecidas com base no raciocínio humano, na lógica humana. As coisas de Deus são loucuras. Veja bem, o que Deus tem preparado para a sua vida, sabe, extrapola a razão humana, extrapola, confronta. Mais do que isso, ela escandaliza a razão humana, a lógica humana. Por isso que a Bíblia diz que as coisas de Deus são loucura e que só podem ser compreendidas, discernidas pelo Espírito. Deixa que o Espírito Santo traga nesses dias o testemunho de quem você é, de qual é a sua verdadeira identidade, qual é o seu verdadeiro valor. Você não é nada mais do que aquilo que Deus diz que você é, mas você também não é nada menos do que aquilo que Deus diz que você é. Portanto, é de Deus, é da voz do Pai que vem o seu verdadeiro testemunho. Vamos fazer um tributo de louvor à voz do Senhor. Como Davi declarou, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas. Jesus declara ainda em João, ele fala no capítulo de número 10, olha, eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E ele começa falando que as suas ovelhas ouvem a sua voz, e não ouvem a voz do ladrão, não ouvem a voz, sabe, daquele que vem para roubar, matar e destruir, porque para elas, para as minhas ovelhas, a voz do ladrão é uma voz estranha. Amém? A voz do diabo tem que ser tão estranha para nós que sejamos capazes de identificar o erro, a falsidade, a mentira, sabe, a quilômetros de distância, porque estamos tão apegados, porque estamos tão familiarizados, no bom sentido, com a voz do Senhor Jesus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Eu as conheço pelo nome, diz o Senhor aqui em João capítulo 10. Por isso eu as chamo e elas então vêm. E quando elas vêm, eu me coloco adiante delas e as guio por meio da minha voz, porque elas reconhecem a minha voz. Amém? Então toda ovelha do Senhor Jesus reconhece a voz do pastor, reconhece a voz do Senhor Jesus. Então permita que somente a voz do Senhor traga direção para a sua vida nesses dias. Estamos vivendo dias tão confusos, dias tão turbulentos, há tantas vozes falando nesse momento, porém vamos fazer aquietar o nosso coração, vamos fazer como Davi, vamos sossegar a nossa alma e vamos esperar em Deus, vamos confiar no Senhor, vamos nos apegar à voz de Deus. A voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor troveja sobre as muitas águas, a voz do Senhor, sabe, despedaça os cedros do Líbano. Quando o Senhor fala, até os montes se derretem. Deixa que a voz do Senhor seja a tua diretriz, a tua direção, o teu guia nesses dias, em nome de Jesus. Então aí você terá um autoconceito firmado, estabelecido, e mesmo quando as pessoas duvidarem, e mesmo quando as pessoas criticarem, e mesmo quando as pessoas falarem mal, isso, ainda que possa, sabe, te machucar, mas você não vai permitir que essas coisas entrem no seu coração e acabem te definindo, ou definindo a sua vida. Você não dará poder à opinião alheia, você não dará poder à opinião das pessoas, mas você entregará todo o poder da sua vida, todo o poder da sua identidade e do seu potencial àquele que de fato te formou para o louvor da sua glória.
Amém? Que o Senhor te abençoe nesse dia, que o Senhor resplandeça a glória dele na sua vida a cada dia, a cada instante, a cada momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que todas as vozes de dúvidas, de incertezas, todas as vozes de oscilação sejam dissipadas da sua mente, do seu coração, e a voz do Senhor se faça ser ouvida. A voz do Senhor, ela é poderosa, mas ao mesmo tempo a voz do Senhor traz calmaria, traz segurança, traz afirmação para nossas vidas. De fato, dessa maneira é que você pode ter um autoconceito bem estabelecido, um alto valor, uma autoestima, amém, equilibrada e saudável, em nome do Senhor Jesus. Seja saudável, seja plenamente sã nos teus sentimentos, nos teus pensamentos, porque você sabe de onde você veio e você sabe para onde você está indo. Amém? Você sabe de onde você veio e você sabe para onde você está indo, portanto você sabe quem você é. Aí está o princípio poderoso da palavra de Deus. Vocês julgam pela aparência, disse Jesus. Vocês julgam com base na carne, mas o meu julgamento é verdadeiro, porque eu dependo da voz do Pai. Eu sei de onde vim e sei para onde eu vou. Eu sou a luz do mundo. E sabe o que Jesus falou? Que aquele que me segue não andará em trevas. Amém? Que haja clareza de propósito na sua vida. Clareza a respeito da identidade. Amém? Do teu valor em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoe, queridos. Muito bom recebê-los aqui. Se você ainda não compartilhou essa palavra, compartilhe aí na sua página do Facebook, com os seus contatos, com a sua rede de amizade, para que nós possamos alcançar outras vidas por meio da palavra de Deus. Amém? Se você foi abençoado por esta palavra, então eu convido você a fazer isso. Promova essa palavra, testemunhe dessa palavra em nome de Jesus. Se o Senhor falou contigo em alguma coisa nessa manhã, por meio dessa reflexão, então põe aí no seu comentário, amém? Compartilhe em nome de Jesus, e que a voz do Senhor troveje sobre as muitas águas de tribulações e de confusões nesse dia, de tal maneira, de tal forma que você possa ouvir somente a voz do Senhor e ouvir com muita clareza. As minhas ovelhas, diz o Senhor, ouvem a minha voz e me seguem. Amém? Ovelha do Senhor, deixa o bom pastor te conduzir a cada dia. Amém? Um beijo no coração de todos vocês. Que o Espírito Santo ilumine o entendimento, dando sabedoria a respeito do seu valor, do seu potencial, da sua identidade em Deus. Amém? E caminhe a cada dia, conectado à tua origem, à tua verdadeira fonte, pois é aí onde você identifica a sua verdadeira essência. Então você pode viver e viver plenamente. Amém? Prossigam para o alvo. Até quarta-feira, às 10 da manhã, em tempos de refrigério.